Olá! Existem várias formas de se contar uma história, escrevendo, falando, desenhando ou através da arte. Por isso, eu estou aqui no Museu José Antônio da Silva, um dos maiores pintores que viveram aqui em nossa cidade, São José do Rio Preto. E é através da arte do Silva que nós vamos contar a história de Rio Preto, a coleção que ele fez para a cidade. E quem vai nos ajudar a contar a história de Rio Preto é o coordenador dos museus de Rio Preto, Carlos Bach, que vai nos acompanhar por essa viagem no tempo através das obras do Silva. O Silva, Carlos, ele não era riopretense, ele não nasceu aqui, mas viveu grande parte. Mas ele se preocupou em retratar a história da nossa cidade? Realmente. O Silva ele veio para Rio Preto em 1931, né? E desenvolveu toda a parte de pintura da criação dele foi aqui em Rio Preto, já que ele não teve essa oportunidade lá na cidade dele, né? Então, assim, aí ele viveu todo nessa época aqui em Rio Preto e começou a retratar realmente a história de Rio Preto. Desde lá do começo, da primeira casa, vamos ver esse primeiro quadro? Vamos lá. Bach, aqui esse primeiro quadro seria o início dessa série, dessa coleção das histórias de Rio Preto com a chegada do João Bernardino de Seixas Ribeiro aqui na época que era o Sertão. Certo. Em 66, o Silva já começou a retratar a história de Rio Preto, né? Então, ele retratou nessa obra a chegada do João Bernardino de Seixas Ribeiro, que foi o fundador da cidade, né? Então, essa é a primeira obra que ele começou a desbravar a cidade de Rio Preto. Aqui a gente vê árvores, vê passarinhos, vê bastante casinha de João de Barro e também o João Ribeiro chegando com a família, a tropa. Na verdade, eles vieram de Minas, né? Então, eles acharam que esse espaço era um espaço bom para se morar, para se viver. E aqui ele acabou construindo, tinha já um pequeno povoado aqui, né? E aí ele criou, então fundou a cidade. Agora, a gente seguindo na coleção, a gente tem esse outro quadro, que já é a primeira casa de pau a pique, que foi do João Bernardino de Seixas Ribeiro. Isso. Essa é a primeira casa que... Foi a primeira casa, inclusive na Voluntária de São Paulo, esquina com a Tiradentes, né? Que foi a primeira casa dele. Inclusive, alguns pertences ainda à parte de estrutura dessa casa, está lá no Museu Municipal, lá no Centro Cultural, e está preservada ainda essa madeira. Bach, nesse outro quadro, a gente percebe o verde bem intenso, como nos outros dois primeiros, que é a casa e a chegada. Mas a gente já vê também ele retratando a primeira missa na cidade. Isso. O verde é o forte do Silva, né? Esse verde vivo que ele colocava nas telas é a característica dele, né? Do Silva. E aqui ele retratou realmente a primeira missa, né? Então, já a capelinha, né? Uma pequena capela, que depois, futuramente, foi a nossa matriz, né? E aqui ele retratou realmente a primeira missa. E a gente percebe também assim, a questão da derrubada das árvores, ou seja, abrindo o sertão, que ele retrata isso. Na verdade, aqui já estava já abrindo a cidade, né? Aqui já era bem no centro, né? Próximo da casa dele, inclusive, né? Bem lateral ali, né? Da casa. E já estava desmatando ali para criar, então, a cidade. Vamos seguir agora para o próximo quadro, Bach. A chegada do primeiro carteiro, essa obra também de 1966, parece que a gente percebe pela pintura as personagens alegres, com os braços para cima. Era uma alegria ter isso, né? Essa comunicação entre os povoados, com as cidades maiores, a capital. Porque era um povo muito isolado, né? As cartas demoravam muito tempo para as pessoas receberem, né? E aqui ele retratou realmente o primeiro carteiro, né? E a felicidade do povoado recebendo essas mensagens, né?
O carteiro chegava, né, a cavalo ou no lombo de mulas, que eram os animais usados para o transporte? Na verdade, o carteiro ele vinha com a mula, né, o burrinho, e carregado de cartas e encomendas, e aí ia falando os nomes e as pessoas iam pegando, né, as mensagens. Bach, primeira queimada, primeira derrubada, esses dois quadros refletem o que do Silva de posicionamento social e principalmente em relação ao meio ambiente? O Silva já naquela época, ele já tinha essa preocupação da questão da queimada, da derrubada das árvores, né? Então, porque era uma parte do estado onde estava se criando ainda a questão da agricultura, né? Que depois veio as plantações de café para cá. Mas aqui está justamente para fazer todo esse espaço para a plantação, fazer o cafezal, né? Então a gente teve as queimadas e a derrubada das árvores. Outro quadro que representa um momento importante, um episódio importante da nossa história, é esse da chegada do Visconde de Toné, que ele passou por Rio Preto naquela época, lá em 1800, e ficou na casa do João Bernardino de Seixas Ribeiro, que foi o primeiro morador da cidade. O Visconde, ele estava vindo de uma guerra do Paraguai, né? E ele passou pelo povoado aqui. E ele foi bater justamente na porta do João Bernardino de Seixas Ribeiro. Mas naquela época era meio complicado, né? Porque a desconfiança era muito grande de invasores, essas coisas todas. E o João Bernardino de Seixas Ribeiro ele demorou muito para atender o Visconde, né? Então foi uma passagem assim que o Silva retratou com bastante clareza assim, a passagem dele para cá. Aqui, esse outro quadro é a boiada passando por Rio Preto, também da coleção Histórias de Rio Preto, do Silva. A característica da região era esse desbravamento e também a boiada, né? A gente tinha a Estrada da Boiadeira. Qual a relação com a nossa história esse quadro, Bach? Na verdade, Rio Preto já era um povoado, né? Já tinha um público assim... que dava para realmente o pessoal passar por aqui e fazer hospedagem aqui em Rio Preto, né? Então, o Silva aí já estava começando já a passar as boiadas, né? Tem a Estrada da Boiadeira, que foi muito importante para escoar os gados e tudo mais. Então, o Silva também retratou através da sua tela aí. A gente observa que ele coloca bastante casas e pessoas nas portas, janelas das casas. Deveria ser um evento berrante, deveria ser um momento importante para o povoado de despertar a atenção das pessoas. Naquela época era um acontecimento, né? Passar uma boiada, o berrante, que era uma coisa fascinante, né? Do boiadeiro aí. Então, realmente, o pessoal saía fora de casa para ver a boiada passar. A gente vê nesse quadro, Primeira Cadeia, o que a gente pode tirar de realidade, de concepção do próprio artista, mostrando como antigamente se aprisionavam pessoas? Na verdade, a gente tem uma noção que cadeia é um local fechado, né, onde os presidiários ficam, né, cumprindo a sua pena, né? Na concepção do Silva, a primeira cadeia era realmente preso nos troncos das árvores e ali eram castigados ou coisa assim, eram presos ali, né? Mas era na concepção do Silva, né? Então ele retratou dessa forma. Mas ele gostava muito da questão da natureza, porque ele viveu no sítio, né? Então as características das aves, das casinhas de João de Barro, o gado, os animais, então assim... isso sempre tem nas obras dele. Naquela época não tinha matadouro assim, né? Realmente eles amarravam o animal na árvore e sacrificavam o animal ali, né? Uma forma até agressiva e tudo mais, mas era assim que o Silva, eu não sei se talvez ele tenha vivido isso, né? Talvez tenha acontecido, né? Mas ele está retratando nessa obra aí o animal preso no tronco de uma árvore e sendo sacrificado.
Bach, nas obras do Silva é possível observar também como era a economia local, que era a base da agricultura, com cafezal, com agodoal, como a gente vê nesses dois quadros que ele retrata bastante. Realmente, depois da devastação, né, da queimada e tudo mais, surgiu os campos de agricultura, né? E na região aqui, além do café e laranja, tinha o algodão, que era bem forte aqui na região. Nessa nossa viagem pela história de Rio Preto por meio das obras do Silva Bach, a gente chega agora nesse quadro, o primeiro trem em São José do Rio Preto de 1912. Ele também retratou que foi um marco do desenvolvimento da cidade, que é atribuído ao trem, à linha do trem, que o nosso desenvolvimento aconteceu. Realmente, com a chegada do trem aqui em 1912, né, e o Silva, já que retratou muito Rio Preto, ele não poderia deixar de retratar a chegada do primeiro trem, né? Então, a partir de 1912, Rio Preto teve uma alavancada muito grande de desenvolvimento, né? E nessa obra, o Silva, ele retratou, então, a chegada aí do primeiro trem, que era uma coisa, assim, fantástica para a região, né? A gente percebe ali EFA, aí primeira classe, restaurante, segunda classe. Na verdade tinha tudo isso. É meio nostálgico a coisa, né? Porque hoje a gente já não vive mais isso, né? Mas era o Maria Fumaça, né? Que tinha a primeira classe, segunda classe. E daqui toda a carga, né? Já que nem animal, veículos, transporte de passageiro, tudo era através do trem. Né? Então, por isso que o desenvolvimento de 1912 para cá, né, teve uma evolução muito grande. Seguindo pela história de São José do Rio Preto, pelas obras do Silva, a gente chega agora na igreja matriz, daquela capela lá que o João Bernardino Seixas Ribeiro ergueu. Temos o quadro que retrata a igreja de São José. Daquele local onde o Silva retratou a primeira missa, né, de Rio Preto, surgiu depois a nossa Catedral da Sé de São José, né? E então ele retratou essa igreja, que depois, na década de 70, ela foi demolida. Nesse quadro a gente observa uns formatos retangulares que seriam prédios, quer dizer, a cidade mais desenvolvida, já mais parecida com o que a gente tem hoje, né? O centro desenvolvido com prédios e não só as casinhas que a gente vê nos quadros anteriores. Sim, quando ele retratou a igreja, realmente Rio Preto já estava bem mais desenvolvido, já com prédios, né? Já com uma fase completamente diferente daquela que ele retratou logo no início. Quer dizer, a visão do artista, a concepção do artista do nosso desenvolvimento. Não, ele seguiu tudo isso, né? Porque como ele viveu, ele aderiu, assim, ele tomou conta de Rio Preto de uma forma tão idêntica, tão simples, né? Na característica dele, né? E ele foi retratando Rio Preto, né, ao longo do tempo. E isso é fantástico, porque é uma coisa para sempre, né? Rio Preto de luto, 24 de agosto de 60, um dos acontecimentos mais trágicos da nossa cidade, com as 59 vidas tragadas no Rio Turvo, que foi o acidente do Turvo dos estudantes. Silva também deixou a sua obra, a sua arte, registrando esse momento. Infelizmente é um marco triste para Rio Preto, né? Que eram estudantes da Faculdade Dom Pedro II. Eles tinham uma banda e eles iam tocar em Barretos, e o Turvo estava sendo construído, a ponte, né? Então tinha um desvio. E o primeiro ônibus, eles saíram em 2 ônibus daqui. E o primeiro ônibus estava com uma velocidade muito grande e ele tombou para dentro do rio, e onde vitimou 59 alunos. Cristo Damasceno, também um outro ponto da nossa cidade importante e que o Silva retratou em sua obra. Esse quadro, o que a gente pode apreciar nele? O Silva, ele não podia deixar de retratar isso aqui, né? Já que ele era muito ligado em tudo aqui de Rio Preto, né? E teve uma fase que existiam fissuras
na imagem do Cristo, infiltravam água, né? Depois, mais para frente, soube isso daí, e estava minando a água do Cristo. E o pessoal falava que o Cristo estava fazendo milagre, na verdade. E aí o Silva foi bem claro, assim, ele retratou o pessoal tudo com vendas nos olhos. Poxa, vocês estão cegos, não estão vendo que isso daí não faz parte da realidade, né? E sim da fantasia de vocês, né? Então ele pegou e retratou, e o pessoal acreditou mesmo que o Cristo estava fazendo milagre. Mac, ele fez essa coleção da história de Rio Preto por vários anos, 66, esse do Cristo da Macena de 1971. Foi um processo do Silva? Foi um processo. Eu acho que ele fez uma parte da história de Rio Preto muito nessa década de 66, 67, né? Então ele juntou tudo e contou um pouco da história de Rio Preto através das suas obras, né? Então foi uma fase bacana dele retratar Rio Preto, já que foi uma cidade que o acolheu, assim, né? E reconheceu ele enquanto artista, né? Apesar que no começo da carreira dele foi meio tumultuada, né? Mas toda a parte da criatividade, da fama dele, foi devido à vinda dele aqui para Rio Preto. Mac, a gente percebe o desenvolvimento de Rio Preto pelas telas, que a gente vê a Rio Preto rural e nos quadros mais recentes já uma Rio Preto urbanizada. Você percebe nas pinceladas do Silva, como ele retratou a fase rural da vida dele, né? Já que ele viveu tudo isso, né? E ele acompanhou todo o desenvolvimento de Rio Preto. Já quando ele veio para cá em 31, Rio Preto já era uma cidade desenvolvida, vamos dizer assim, né? Então, você percebe as pinceladas dele quando ele fazia muito o retrato rural e depois a parte urbana. Muda-se um pouco a característica da pincelada, mas não deixa de ser Silva, né? A característica da pincelada é Silva. Um breve currículo do Silva, sim. Quem foi o Silva? O que é essa arte primitivista? Na verdade, a arte primitivista é uma arte espontânea, né? O artista ele não tem nenhuma formação acadêmica, né? Então, o artista ele não tem nenhuma preocupação de estética, de profundidade. Então, é uma coisa que vê na memória dele, ele passa para a tela. Independentemente se um cachorro é maior do que um boi, a casa é menor do que um cachorrinho, então ele não se preocupa com isso, né? É uma coisa muito espontânea, né? E essa pintura chapada, né? Que é essa pintura com um olhinho, com dois buraquinhos e tal, a boquinha. Então, essa pintura chapada e as cores vivas que tem, principalmente do Silva, característica muito da arte primitivista, né? Então, assim, e o Silva ele veio para cá em 31, né? E ele tinha muita vontade, porque quando ele trabalhava junto com o pai dele, ele desenhava nas folhas de café. Então ele já tinha esse dom do desenho, né? Depois ele foi saber da pintura. Mas então ele teve uma evolução e ele comprou essa ideia dele ser pintor mesmo. Ele queria ser pintor, né? Depois ele foi faxineiro aqui da biblioteca, que é nesse espaço aqui onde nós estamos, né? Então, esse espaço aqui é um espaço histórico para nós, e para o Silva também, né? Já que ele trabalhou aqui como faxineiro e depois hoje nós temos aqui o Museu José Antônio da Silva. Com as memórias do artista Silva da nossa cidade, São José do Rio Preto. É um patrimônio assim, riquíssimo que nós temos, que a gente tem que valorizar. E é valorizado porque o Silva era conhecido mundialmente. Então, para nós aqui é uma grande honra ter esse acervo, né, aqui em São José do Rio Preto. A gente vendo essa coleção, a sensação que dá é que o Silva deixou um lindo presente para a nossa cidade, para a nossa história. E como eu disse lá no início, há várias formas de se contar uma história.
a forma pelos pincéis, cores e a arte do Silva é bárbaro. O Silva, apesar da toda excêntrica dele e tudo mais, ele era uma pessoa muito ligado em tudo, né? E ele, então, ele tem as obras dele têm uma vida própria, né? Você bate o olho e você vê que é o Silva, né? Então, ele era uma pessoa muito à frente da sua época. E ele pegava todos os lances assim, tão fácil, né? Para retratar, através das suas obras, retratar o cotidiano, né? Então, ele foi muito feliz nesse ponto, e para nós também, que a gente está contando um pouco da história de Rio Preto através das obras dele, né? Um presente para a cidade. É um presente, é um presente. Que vai ficar aí para futuras gerações, para muito, muito, muito tempo. Sim, é um patrimônio de todos nós, né? Principalmente nós riopretenses, né? E através do Silva, hoje Rio Preto é um celeiro de artistas primitivistas, né? O Naif, né? Até mesmo de Rio Preto e região. Pessoal que seguiu o Silva, né? E hoje estão aí com as suas carreiras aí, levando o Arte Naif para frente. E que retratem, continuem retratando a história dessa cidade, né?